Boa noite. Falar em inspiração, né? Estar inspirado em falar em inspiração. Na verdade, foi isso que eu busquei. O dia todo, a semana, ontem, né? A vida da gente é assim. Penso que para poder conversar um pouquinho com vocês sobre inspiração, eu acho que tem um ponto fundamental em estarmos discutindo isso. Que é perguntar para cada um de nós que desígnio temos para com o nosso destino. Esse meu caminhar, não importa a idade, quantos anos você tem, o que você já experimentou, mas até para poder falar de inspiração, é importante que possamos olhar para dentro de nós e até fora de nós e perguntar: a que destino? Eu estou aqui. Existe uma proposta fundamental para o meu viver. Porque sou uma pessoa inteligente e utilizo esta ferramenta do espírito, que é a inteligência, para fazer alguns questionamentos. Porque isso faz parte e não me ajuda ao meu progresso espiritual. Ora, eu estou numa casa espírita. Estou aprendendo como lidar com o espírito, com os espíritos. Estou aprendendo a entender que sou um espírito e que a inspiração do espírito maior, que é o Senhor da vida, me destinou a algo. Mas o que é? Pensem. Cada um com a sua tarefa, com o seu momento, com as suas experiências. Certamente, o que você está pensando aí não é a mesma coisa que eu estou pensando aqui. Este caminhar e essa percepção, os espíritos eles colocam para nós de que a inspiração é também uma forma de comunicação. E às vezes, nesse nosso andar e nesse nosso destino, que nós mesmos vamos construindo, às vezes, eventualmente, podemos culpar até alguém, mas por desconhecimento. Ah, eu estou nesse caminho porque o outro me fez estar. Eu estou exatamente ali porque fui forçado a estar. Mas voltando ao conhecimento do próprio ser espiritual, e lembrando que a inteligência é essa ferramenta do espírito, se recuarmos um pouco mais e refletirmos novamente sobre o nosso destino, vamos reparar que esse é um caminhar da nossa individualidade. Eu não sou igual a você. Você não é igual a ela, igual a ele. Nós temos um caminhar muito próprio, em conjunto, mas muito íntimo. Como nós pensamos muito pouco sobre nós e refletimos muito pouco profundamente sobre nós, temos essa dificuldade, muitas vezes, de perceber a que destino esse meu espírito está caminhando. O que ele quer? Essa inquietação que tem dentro de mim vai me levar aonde? O que ela quer me dizer? Porque, como a inspiração é uma forma de comunicação, ela desperta, principalmente aos materialistas, uma forma de percepção extrasensorial. É aquilo que não é o que eu estou vendo. É aquilo exatamente que é o que eu não estou falando. Mas é aquilo que eu percebo. Mas é de uma percepção tão íntima. E você e eu precisamos estar num estado X de exaltação, que é preciso reconhecer a própria intimidade. Essa, às vezes, é a dificuldade de estar-se inspirado. Porque como não conhecemos muito a nossa intimidade,
nem sabemos direito como funciona o nosso corpo. Não damos muita atenção a ele. Certamente, muito pouco ao espírito. Então, não nos conhecemos. É muito fácil conhecer o outro. É muito fácil olhar, saber que roupa veste, como fala, se é grosseiro, se é bom. O outro, analisar o outro é um ótimo referencial. Mas nós somos referenciais também, de nós mesmos antes de tudo. Esse nosso trejeito e jeito de ser no mundo é um referencial para muitas pessoas. E às vezes, no lidar com a vida, no cotidiano, os conflitos vão aparecer. E às vezes você se sente um cego mesmo, no meio desse deserto, cheio de pessoas que são mudas do seu lado. E a situação é essa. Faço o quê? Como vou me comportar? O que devo fazer? Para que caminho andar? Se não tivermos essa quietação, se não buscarmos para nós essa nossa intimidade, sozinho não vamos caminhar. Nós temos a nossa individualidade, o nosso progresso bem separado do seu, do meu, porque a busca ela é individual mesmo, a perfeição, a busca dessa perfeição ela é individual. Mas é diferente de dizer que estamos sós. É diferente. Nós não estamos sós. Isso não deve ser novidade mais. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de sairmos pulando e dizer assim, ai, já pensou? Eu cego no meio do deserto, com um bocado de mudo, não saber para onde vai? Olha, não estamos sós. Mas para lembrar disso e fazer esta sintonia, depende de quem. Se é algo muito íntimo. Porque eu preciso de ajuda. Eu não sou o super-herói a vida toda, que vou dizer e acontecer e fazer e sem precisar de ajuda. Ora, não somos assim. Também não somos tão frágeis, é óbvio. Mas estamos em conjunto. A vida é um pulsar em conjunto. Pensamos na nossa individualidade, no nosso caminhar, a que destinamos, né? Da onde vim? Para onde vou? O que desejo aqui? Por que será que tenho essa profissão? O que será que vim fazer aqui? O que destino me traz sentado nessa cadeira? O que procuro? Mas às vezes, nesse momento tão conflituoso da vida, tão difícil de lidar, sem saber o que falar para um filho, com tantas dificuldades, aquele menino, uma mãe tão dura, um pai que envelhece, mas tão difícil. Como lidar com isso? Ai, não sei, estou perdida. Não está. Você precisa arrumar um momento que o seu pensamento esteja disposto a entrar em contato com algumas ideias. Somos todos espíritos e médiuns. Nenhum de nós que está aqui não pode dizer que não é. A espiritualidade, ela atua na nossa vida diariamente, em todos os setores do nosso cotidiano. O ser encarnado é esse medianeiro que traz a boa nova às que estão, aos que não estão também, que não vemos. Mas somos o medianeiro desta fala, desta ideia, do que se processa para um bem maior, preferência ao bem maior. A inspiração também pode ser para aquela outra coisa, que não precisamos comentar. Queremos falar de coisas boas, de boas-vindas, de inspiração do alto, de inspiração do meu próprio espírito, por que não? Vocês sabem que tem uma parábola. Chinês gosta muito de parábola, né? E a gente tem muitas para contar. Mas tem uma que é a parábola do imperador que estava para morrer. Da morte do imperador. Esse imperador era uma pessoa jovem ainda. E ele estava assim, com uma doença muito séria. E estava já no finalzinho da vida, mais lúcido.
E de repente ele não tinha família, ele não tinha para quem deixar esse trono, né? A família deveria ser o próximo, mas ele não tinha quem deixar esse legado. Então ele tinha que escolher naquele reino algumas pessoas para ele fazer um teste para saber quem que ia ficar no lugar dele. E aí o que ele fez? Ele pensou, refletiu, percebeu a sua intimidade, fez o contato e resolveu entregar para algumas pessoas que ele já tinha delineado, que poderia, né, ter essa possibilidade de perfil de comandar o império, entregou a cada um deles uma semente e disse assim: olha, essa semente você vai plantar e vai fazer de tudo para ela florescer, hein? De tudo, a mais bonita eu vou escolher. E esse é o que vai ficar no meu lugar. Aí cada um pegou a sua semente e foi nos lugares onde tinha as terras, nos lugares mais apropriados. E daqui a pouco, quando ele olhou, cada uma mais linda que a outra, uma roxa, uma lilás, uma amarela, cheia de flores e frutos. E aquilo era muito bonito de se ver. Mas tinha um, bem mais jovenzinho, um chinês, que ele estava chorando. Ele olhava e chorava, chorava. Aí o imperador, já bem doente, diz: mas por que você está chorando? Aí ele disse assim: olha para aquelas flores, todas elas lindas. Olha a minha, não nasceu de jeito nenhum. Será que eu sou tão ruim assim? Eu não tenho essa energia de fazer florescer. Eu já botei mais água, eu já tirei água, eu já coloquei mais terra e nada. Chega a estar queimada, porque a morte prevaleceu. Aí ele disse: você que vai ficar no meu lugar. Aí todo mundo: como? Como? É que eu entreguei para todos vocês uma semente estragada. Uma semente que não ia vingar. E todos vocês foram lá no comércio, compraram outra e fingiram para mim que essa era a semente verdadeira. O único que foi verdadeiro foi ele. Ele, com coragem, com verdade, com humildade, com sentimento, com emoção, contou o que aconteceu. Ele é que vai ficar no meu lugar. Quando eu ouvi essa história, simples, né? Mas quando eu ouvi essa história, eu fiquei muito inspirada. Há tantas outras coisas que eu gostaria de fazer. A vida é assim. Estamos cheios de histórias para contar. Cheio de histórias para ouvir, para ler, para assistir, para pensar e imaginar. Nosso espírito precisa disso. De estar inspirado muitas vezes, porque diante do cotidiano, da dúvida, da dor, da mágoa, do amargo na boca, algumas pessoas já sentiram isso no momento da dor. É preciso, quando você olha para um lado e olha para o outro, não tem como se socorrer. É preciso e é importante ter a inspiração. Como todos somos médiuns e somos medianeiro desse processo do mundo espiritual com o mundo carnal, a espiritualidade sempre está aos postos e de montes a nos comunicar algo. Não estamos sós, lembra? Essa é a alegria. Temos que estar felizes por isso. Cada um de nós já nasce com o anjo guardião do lado. Fora aqueles que vai adquirindo durante o caminho. Pela simpatia, pela alegria, pela felicidade, pela vontade. Isso cada dia mais vai nos inspirando. As leituras, os contos é para isso. A moral da história do chinês é exatamente que aquele comportamento daquele ser, que foi uma coisa verdadeira e boa, singela, inspire outras pessoas. Cada vez que formos ler de maneira que nos eleve o pensamento, o sentimento e as emoções, é para isso que nos serve. A conversa salutar, a escolha com quem anda, com quem vai, aonde vai dormir, o que vai falar, o que vai comer, isso tudo é para inspirar o espírito. Nosso destino, ele é construído pelas nossas decisões. O Pai, o Senhor da vida, nos inspirou a ser espírito perfeito. Cada dia mais estamos chegando um pouco mais próximo disso. Mas Ele
diz: eu lhe dou tudo o que eu lhe dou, mas pelas suas próprias pernas construa o seu destino. Esse é o seu mérito. E ele ia nos deixar só? De jeito nenhum. As inspirações, elas aparecem para quem tem ouvidos de ouvir, coração de sentir, olhos de ver. É preciso querer. Mas não basta só querer. É preciso ter esse momento de exaltação que disse. É preciso se aquietar. E existe uma passagem de Kardec, na Revista Espírita de 1869, que ele diz o seguinte: existem 2 elementos que são coadjuvantes da inspiração. Uma delas é o pensamento. Se o pensamento é a roda viva da energia de Deus, é dali que é minha energia, minha sintonia, ela vai acontecer. Então, o pensamento é um elemento. O outro é exatamente essa vontade, esse desejo, atrelado ao calor fluídico. Calor fluídico desse querer. Olha que interessante. Complexo. Calor fluídico do meu querer. O meu querer, o meu desejo tem um calor? Tem. Tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa tem energia. Tudo. Nada é desconsiderado, nada é jogado fora. Tudo a gente pode observar. Tudo a gente pode absorver. É preciso pegar esse foco, essa energia, esse caminho e reconstruir esse meu destino muitas vezes, que às vezes está precisando dessa inspiração. Porque olhando para cada um de nós, poderemos imaginar assim: eu não preciso, eu sou forte. E às vezes o orgulho cria esse obstáculo desnecessário. Vaidades, orgulho, são empecilhos para o progresso do espírito. Para que preciso disso? Não, eu quero estar inspirado. Meu Deus, me ajuda, me intua, me inspira. É isso que a gente pede nos cantinhos do quarto, da cama, da cadeira, da cozinha, botando a mão na cabeça e: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Quantos de nós já passamos por isso? Ou estamos passando? Porque eu não sou diferente de você. Nós estamos no mesmo barco. E a inspiração desse médium que somos, alguns mais ostensivos. Às vezes a dificuldade de fazer a interpretação que somos espíritos é exatamente por isso. Achamos que os médiuns é apenas aqueles que estão na mediúnica de maneira ostensiva, que conversam com os espíritos, que dão as manifestações, não, que pintam, escrevem, não. Médiuns somos todos, um pouco menos, de maneira média, um pouco mais. Essa é uma grande oportunidade que já trouxemos na mala quando reencarnamos. Essa possibilidade de estarmos inspirados por eles, nessa busca das nossas necessidades. Por que será esse conteúdo, inspiração, ele se encontra num livro chamado Seara dos Médiuns, que foi escrito por Francisco Cândido Xavier, por inspiração de vários espíritos, né, mas principalmente pelo mentor dele. É o número 71. E fiquei assim pensando, né? Porque a palavra inspiração, quando você coloca, por exemplo, na internet, quando você vai estudar, explorar, aparece muita coisa voltada para o espiritismo, dessa relação com o médium. E aí, alguns podem estar pensando: mas por que a maioria das coisas que a gente busca em seu dicionário, a inspiração, mas ela está atrelada a essa questão da mediunidade? Porque todos somos médiuns. Porque nossa vida, nesse nosso destino que vamos descrevendo, que vamos caminhando, nós vamos construindo esse destino, mas não é só com essa força do desejo, do querer construir o próprio destino, mas é coadjuvante sim com o outro, das nossas inspirações do outro, até que está dentro de nossas casas. Que às vezes fala uma coisa, romântica ou não, mas acaba nos inspirando. Cabe a nós, então, filtrar. Mas durante a meditação, nesse momento de aquietar, de meditar e de querer buscar essa inspiração, querer que isso seja coisa boa. Olha, nós somos bons. Pessoas boas procuram coisas boas. É isso que precisamos, de saber onde está. Essa inspiração chega.
Quantas vezes, numa decisão muito difícil, você pensar, nem sabe, nem quis buscar oficialmente essa inspiração, e você sentado, chorando numa cadeira, a coisa vem. A ideia. É isso, esse é o caminho. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Olha, lembrei disso. Você não lembra sozinho? Você trabalha com os espíritos? Os espíritos trabalham com você? Seria muita judiação. Simplesmente você vai ter que reencarnar e vai se virar sozinho. O problema é seu. Tudo que você fez agora você vai ter que pagar. A doutrina espírita não pensa assim. Não foi isso que Kardec colocou para a gente. Não foi esse propósito do Senhor da vida. Reencarnação é uma forma de ensinamento. É um processo educativo do espírito naquele momento, para aquelas coisas, para aquela situação. Ele não ia nos abandonar e nos deixar sozinha ao léu dessa vida. Então, às vezes, e entono isso, porque muitos de nós achamos que estamos só, que ninguém gosta da gente, que tudo que fazemos não está bom. Não é bem assim. Este é o momento da nossa individualidade. Mas é preciso fazer essa aquietação, porque durante, inclusive, até antes dessa própria inspiração dita, vai começar a passar pela nossa tela, no momento de meditação, as nossas dificuldades. E ali vai começar a não ficar claro o que temos que pontuar diante dessa dificuldade. Que o outro que anda com a gente está casado, está convivendo, é filho, é mãe, é parente, não consegue ver. E olha, eu olhando para mim mesmo e consigo meditar profundamente, descubro onde está o caminho, a inspiração aparece, vai por aqui. E aí eu digo, e às vezes não percebo isso e vou saltitando pela vida e não reconheço. Olha, estamos chamando a atenção de que quando você analisa isso profundamente, você percebe que você não está só. E você poderia me dizer, mas você então está dizendo que também eu estou um pouco que dependente da... Não. Porque essa inspiração pode ser sua, pode ser anímica, pode ser do próprio espírito. Porque nós somos milenares. Essa não é a primeira reencarnação. Nós temos uma experiência enorme, uma bagagem enorme, cravada aí nesse perispírito, na memória do próprio espírito, e que a gente vai trazendo e ela vai se soltando, ela vai se diluindo no decorrer dessas nossas andanças, no processo das nossas construções. Olha, quando você conversar com alguém, quando você falar com alguém, fale devagar. Se escute o que você fala. Porque é uma forma também de você ir meditando, refletindo no que está falando, e qualquer dúvida no ato dessa ação, da comunicação, que às vezes é violenta, a inspiração vem e você toma um outro rumo. Você não continua no mesmo caminho que você estava. Nesse livro, Seara dos Médiuns, Francisco Cândido Xavier, ele sinaliza através dos espíritos que a gente nunca deveria titubear em relação à inspiração. Nunca desacreditar, deixar de lado, isso não existe. A gente deveria sempre tentar e perceber isso de perto, na nossa intimidade, na nossa profundidade. Porque é um caminho de orientação. Inspiração é um caminho é uma forma de comunicação e um caminho de orientação. A gente não fica buscando inspiração toda hora e também, dizer que ela não existe é algo que nunca se experimentou, de repente. É importante tentar, porque uma vez percebendo esse conteúdo, essa informação, essa ideia extrasensorial, é uma maneira de balançar o meu espírito, que às vezes tem uma tendência muito materialista. Muito materialista. Porque a inspiração, você não palpa. Você sente. Ela existe. Acontece. Daqui a pouco você está fazendo, você está sentindo, você está falando. As coisas vêm na sua cabeça e você tenta entender de onde está vindo isso. Mas a gente só consegue explicar, e essa experiência é individual, quando cada um se perceber e querer fazer essa história íntima, buscar esse contexto mais íntimo. Porque é muito diferente da minha experiência da sua. Quando você busca a meditação, que você busca estar no seu quarto, ou aqui mesmo.
Alguns de nós não conseguimos nos concentrar com alguém falando do lado. Não é verdade? Outros não conseguem fazer isso numa facilidade. Alguns conseguem fazer. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que fazia yoga e ela disse assim: Sandra, se todo mundo 15 minutos pudesse dar o espaço para o seu corpo e seu espírito, aprendendo a respirar, respirando profundamente, soltando profundamente e percebendo por onde o ar passa. Ele passa por 3 grandes momentos, que é exatamente essa questão, esse momento abdominal, esse momento mais peitoral e esse momento mais superior, que é da garganta para fora. Na 3ª, 4ª vez que estamos fazendo isso, a sintonia com o alto é muito maior. Mas a gente não tem muita paciência, não gosta de fazer, não gosta nem de ficar sentado, faz uma oração Pai Nosso que estás no céu rapidinho e vai dormir e Deus nos guarde. E a gente fica nessa sintonia, essa sintonia que às vezes a gente busca. Como é que a gente quer estar inspirado? Se eles existem, estamos dizendo que eles estão tão mais perto do que a gente imagina. Para decisões, qualquer uma, Sandra, qualquer uma. Qualquer uma. De preferência aquelas que nos fazem bem, aquelas que são de coisas boas. Porque essa é a simpatia dos espíritos para conosco, ainda tem essa. Quando estamos nessa sintonia e buscamos isso para a nossa construção coletiva, a espiritualidade que vai atrelar ao nosso campo espiritual, energético, bioenergético, é a espiritualidade do bem. São os espíritos simpáticos, amorosos, tranquilos, pacientes, inteligentes, que nos dão caminhos estratégicos para que a gente possa desenvolver melhor ainda a nossa inteligência. Não aqueles que ficam na picuinha, a dúvida, trazendo o medo, o choro, a depressão, o abatimento. É preciso saber escolher esses caminhos. É preciso querer estar inspirado. A vida é um grande espaço para inspiração. Porque inspiração no seu grau conceitual é insuflar, incultar, significar algo, alguma ideia. Mas é preciso estar receptivo para essas ideias estarem cultas em nós. E você está? Mas você está para que ideia? A positiva ou a negativa? Aquela que te faz bem, que te faz crescer, ou aquela que te leva para baixo? Porque quando começar aquela que te leva para baixo, cai fora. Diz: eu não quero isso. Não pedi essa inspiração. Tenha firmeza de decisão do seu próprio espírito, dele. Pegue a rédea da sua vida, do seu destino e leve para o lado que você quiser, para o lado bom. Porque hoje você também veio buscar isso. Hoje você veio buscar inspiração. Também. Veio buscar ajuda, veio buscar cura, veio buscar inspiração, veio buscar amor, veio buscar alegria, a simpatia dos espíritos que estão aqui, nossa simpatia. Quantas pessoas vocês estão conhecendo e às vezes conversam ali na fila, a pegar a ficha? Quantos dias vocês vão ficar aqui? Tá vendo? Isso tudo nos inspira, os casos das pessoas. Você está aqui por quê? Eu estou aqui por isso, e você está aqui por isso. E a gente vai se inspirando. Agora, cabe nós, a cada um de nós, saber de que maneira eu quero estar inspirado. Lembra que eu sou médium? Se eu sou um medianeiro. Então, se eu me atrelo a algum pensamento que não é bom, é claro que eu vou sintonizar com aqueles espíritos que estão na mesma sintonia. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Porque os espíritos influenciam nossas vidas muito mais do que a gente imagina. Temos o nosso próprio querer. E essa rédea que eu falo, mas que eles vão estar apostos para nos inspirar, vão. Então, não é culpa do outro, do A, do B, é do meu querer. Também não tenho que ficar muito culpado por isso, não. Porque tenho todas as chances do mundo que o Senhor da vida me dá. Quantas reencarnações forem possíveis para que eu amadureça, para que eu aprenda, para que eu compreenda exatamente o que isso significa. E voltando para o destino da sua vida, qual é o significado dele? Porque o seu significado não é o mesmo que o meu, lembra? E o seu, então retome. Procure interpretar qual é a melhor inspiração para você.
Ó Deus, me inspire a que atitude devo tomar, como devo me comportar, o que devo falar, como devo escrever. O que devo fazer? Vou ou não vou? Ai, hoje eu estou com preguiça, vou ou não vou? Coisas simples, não. Mas coisas muito complexas, que a sua emoção, o seu sentimento, as suas decisões são tão difíceis de ser tomada. Pegue isso e medite. A cada momento, era interessante que cada um de nós, em nossas vidas, pudéssemos escolher um momento. Se é na hora do almoço, se é quando acorda, escovando os dentes, sentado na beira da cama, arrumando um filho para ir para a escola, não importa. Na hora de dormir. Mas pense, busque. Eu quero então buscar a inspiração durante o meu sono. Sim. Quantos de nós, muitas vezes no sonho, acordamos amassados, doloridos. Ai, tive um pesadelo hoje. Inspiração. Estávamos aonde, com quem e por quê? Porque não é para o espírito acordar amassado, quebrado e dolorido. Lembra? O colchão é novo. O travesseiro é o mesmo. Por que um dia eu acordo assim, outro dia eu acordo assado? Vamos buscar a sintonia desse processo durante a noite. É um convite. Os espíritos nos falam isso. Chico Xavier fala muito. É preciso controlar, enaltecer essa sintonia do bem. Buscá-la. Onde ela está? Com quem ela está? Quem de vocês? Eu, ela, a casa, o lugar que eu busco, lá dentro. Lá dentro. Nós vamos ser um medianeiro do espírito que a gente também quer cuidar. Que muitas vezes está atrelado a nós, às vezes somos nós. Que vamos ali dentro, não tem espírito nenhum no campo espiritual, perturbando. É o nosso animismo. Somos nós que estamos lá dentro, o espírito fica dentro de um contexto também para ser curado, tratado, conversado. É isso, gente. É preciso saber onde estão esses pontos para que eu não me perca. Porque a inspiração é um caminho de orientação para não se perder mais. Quantas reencarnações acordamos, levantamos, vivemos e nem havíamos pensado nessa percepção extrasensorial. E nós estamos falando disso, daquilo que não é palpável, daquilo que eu não consigo ver. Eu simplesmente sinto. Eu simplesmente, olha, hoje eu estou esquisita. Eu estou num sentimento diferente, vontade de dar risada. Uma vez, há algum tempo já, tem tanto tempo, eu queria tanto sentir isso de novo. Mas uma vez eu me lembro que eu acordei e fiquei o dia todo com aquela sensação de alegria. E eu dizia assim, gente, eu não sei por que eu estou tão alegre hoje, mas era uma emoção tão gostosa, era um prazer estar sentindo aquele sentimento. E às vezes a gente não sabe como explicar. Uma outra vez, o que aconteceu comigo, eu toco piano clássico. Não tenho a prática, não sou assim fã do piano clássico, mas sei tocar. E uma vez, era um dia das mães, eu era adolescente, eu devia ter uns... Não, já tinha 19, 20 anos. E estava com órgão assim na minha frente, eu comecei a cantar, a tocar outras músicas, e daqui a pouco eu vou inventar uma música para minha mãe no Dia das Mães. E não é que deu certo. E a música ficou até bonita. Até hoje o pessoal pensa, você tem que botar a nota. E eu falei assim, poxa, foi tão inspirado assim, que eu realmente tenho que sentar para colocar a nota. Eu estou querendo dizer a vocês é que os espaços que encontram somos nós. O ambiente, a ambiência, somos nós. O dia está chuvoso, está duro, está lamacento? Tá. Mas eu não vou fazer disso o grande sacrifício. Eu não vou fazer disso a maior pedra do mundo para que eu avance. Vamos inspirar. Qual o melhor caminho para dar a volta à pedra? Para não nos sujar tanto no lamaçal. Porque ele existe, é uma realidade, é fato. Então, a inspiração, ela é um caminho para me ajudar aí nas dores da vida também. Para me ajudar a conversar com o alto também, porque eu não preciso estar inspirado só por conta da dor para que me ajude, mas também sempre para conversar com os espíritos superiores, com o nosso anjo guardião, com quem já se foi, tão querido nosso. Se ele tiver em condição de nos atender, ele mesmo vai inspirar. Às vezes é vô, é avó, é neto, é neta, é bisavô, tataravô, que você nem sabe, nunca viu a foto. Uma certa feita, eu acordei com a seguinte cena na minha cabeça.
Acordei e disse assim para minha mãe: mãe, quem é... Esqueci o nome. Bernardo. Quem é Bernardo? Ela disse assim: Bernardo foi meu avô. Eu falei: pois Bernardo veio me visitar. Ela: como foi isso? Ele subiu uma ladeira, ele subiu uma montanha de terra e de repente ele com um sorriso lindo abraçou os braços e veio me abraçar e me ver e foi embora. E eu fiquei com esse nome na cabeça e achei que de alguma forma nosso cotidiano eles estão muito presentes. E às vezes aquela fala que precisamos ter com o nosso filho, ali está presente através dessa inspiração. E pergunto: por que não buscar esse caminho? Se somos medianeiros, se podemos conversar com o alto e começar através do nosso entendimento, porque a conversa com o alto, ela não basta simplesmente, hoje eu vou meditar e vou falar com Jesus. Hoje eu vou meditar e vou falar com o meu anjo guardião. Não é por aí, a gente não consegue. Porque não é simplesmente isso, daqui para fora. Mas é sentir, é estar de encontro mesmo com a sua intimidade. Quem é você? Você quer o quê com essa conversa? Você vai parar onde? Porque se a conversa for para pagar a conta que está atrasada, não sei se vai funcionar muito. Porque o Espírito, essas coisas servem para nos amadurecer. Mas para o Espírito, o que vale é a essência de como você vai se esforçar para pagar essa conta. De como você vai encarar o problema da conta. E se o dinheiro chega, como você vai pagar a conta, ou se você vai usá-lo para outra coisa. É a forma, a essência da busca e da construção que nos move. Então, quando você for meditar para buscar essa inspiração, que quando você estiver bem prático fazendo isso, vai vir naturalmente. Você no silêncio do teu carro, no silêncio do seu trabalho, mesmo com todo mundo falando, mexendo no computador, mas você está silenciando. A coisa vai aparecer. A ideia vem. Para nós que somos seres criativos, inteligentes, que movemos diante de uma energia fluídica desse universo, que é o hálito de Deus. Porque estamos aqui, a vida é uma inspiração pelo próprio hálito, pelo querer desse Pai. Ele simplesmente quis que estivéssemos aqui. Olha o tamanho do amor. Simplesmente Ele quis. E estamos. Isto, por si só, quando você olha para você, quando você olha para mim, quando você olha para a natureza, isto é básico para uma inspiração. Então, se locomova nesse sentido. Vá em busca desse movimento. Vá em busca do seu destino. Mas não titubeie em relação à inspiração. Deixe que ela chegue, mas busque. Ninguém vai conseguir estar inspirado numa balada. É muito difícil, eu acho. É muito barulho, é muito movimento, são muitas energias, às vezes que nem são boas. Às vezes. Então é preciso escolher o local, como, qual é o seu momento. Porque também se você estiver com fome, com dor de barriga, é preciso estar bem. É preciso ser natural. É preciso buscar esse caminho dentro de um contexto verdadeiro. Lembra da parábola do chinês? Esse menino foi tão verdadeiro na forma de colocar para ele: poxa, minha plantinha morreu. Eu não sei mais o que fazer. Olha que plantas bonitas e a minha não nasce. E ele foi sincero. Ele não foi lá no mercado e comprou uma outra semente, plantou e inventou moda. É claro que vão ser os escolhidos dentro de um contexto maior. Isso é simbólico. Cada um de nós sempre tem um espírito olhando o que fazemos. É óbvio que se ele achar uma brecha para te inspirar em determinadas coisas, porque você faz sintonia, eu faço sintonia, ele vai fazer. Tanto os bons como os que são equivocados. É essa atenção aos nossos pensamentos que devemos ter. Porque buscamos determinadas inspirações. Buscamos um caminho. Olha, eu vim aqui hoje, vocês vieram aqui hoje em busca de alguma coisa. Daqui a pouco vão começar a ser chamados, vão sentar lá, vão dar espaço para essa sintonia, vão sair e ir para as suas casas. Continue numa vibração boa.
Quando nós chegamos aqui dentro dessa casa, a partir do momento que a gente entra, que nós sentamos nessa cadeira, o trabalho de cura já começa. O trabalho de desobsessão já começa. Não se enganem. Tenham a maior vigilância em relação aos pensamentos. Porque nós viemos buscar ajuda, então precisamos dar esse espaço de silêncio para ajuda. Este reforço aos espíritos que estão aí apostos, cuidando de nós. Eles estão cuidando de nós. Então é preciso criar a sintonia do cuidar. Se eu falo, se eu converso, porque para essa inspiração é preciso afastar qualquer uma natureza que me incomode nesse momento, que me inquiete, que me tire da atenção do meu foco. Meu foco é ajuda e quer estar bem, é estar bem. Este foco eu tenho que trazer, porque essa foi a minha proposta. Ninguém me obrigou a estar aqui ou estar ali. Essa é a minha proposta. Lembra da rédea do espírito, do ser? Esta rédea é minha e ninguém tasca. E é de vocês e ninguém vai tascar. O destino da vida de vocês é de vocês. Vocês podem, todos nós podemos, construir, nos elevar, nos inspirar do mais alto grau dos espíritos. Da bondade, do amor, da cura, da ajuda. Porque muitos de nós estamos aqui cansados, com dor nas costas. Porque sabemos o momento que passamos. E queremos estar em outra sintonia, em outro contexto energético, porque às vezes não aguentamos mais. Então vamos buscar esta inspiração. Porque não queremos outra, queremos essa, e esse é o foco. É preciso, antes de tudo, buscar a sintonia do amor. Antes de tudo, é preciso buscar o amor próprio. Porque o amor em Deus é a própria inspiração. Descobrir que somos espíritos, somos filhos de Deus, já nos dá esse caminho para compreender a mim mesma. E depois, quando eu estiver bem, porque um cego e outro cego, os dois vão cair no buraco. É preciso alguém estar mais esclarecido, eu preciso estar bem. Lembra disso? Busque estar bem. Não culpe os espíritos, nem a você. Mas lembre que você é a rédea do seu destino. Se você vira para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se você vira para a direita, ele vai para a direita. E a depender do lado que vai, a espiritualidade ela pode estar atrelada. Porque a sintonia é criada. Então, se você deseja esse amadurecimento, estar forte, então peça ajuda, busque essa inspiração. Então leia coisas boas, tenha pensamentos bons, não fale palavrão. Não renegue, não isole, não exclua, não precisa, não precisamos mais disso. Porque nossa capacidade emocional, intelectual e psíquica já faz com que olhemos para os outros e falamos assim, esse é o momento dele. Esse não é mais o meu, mas é o dele. Porque esse tipo de relação e tipo de energia que a gente vai construindo, muitas vezes é danosa. É ali que cria determinadas sintonias que não são boas. E aí, quando a gente vai buscar inspiração, a gente está com um grau de energia, de egrégora, de pensamentos energéticos tão nocivos que a gente não consegue desvencilhar. Toma um banho de amor. Toma um banho de vida, de vitalidade. Queira, de cima para baixo, deixe a energia aparecer. E cria o caminho da sintonia. Eu espero que todos nós, nesse nosso caminho, lembremos sempre que não estamos sós. Mas eu preciso retomar qual é o meu verdadeiro destino. Eu tenho algumas missões, eu sou pai, eu sou mãe, palestrante, professora, médica, enfermeira. São os caminhos que eu mesmo tracei. Ninguém me obrigou a ser isso. Mas eu preciso também atrelar nesse meu processo medianeiro com os espíritos e buscar essa inspiração. Como todos somos médiuns, esperamos que na nossa prática diária, nesse cotidiano, possamos nos fortalecer a cada dia, porque a inspiração é para nos fortalecer. E lembrem-se que a inspiração não é só dos espíritos, mas pode ser anímica, de nós mesmos. Então, queridos, que possamos na noite de hoje, que possamos daqui para frente e sempre buscar a inspiração do alto para o nosso progresso interior. Que Deus seja louvado.